Fala galera do BabaFC, chegou, não é inscrito? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e não esquece de deixar o seu comentário sobre o assunto abordado neste vídeo, tá ok? Então vamos lá. Ontem nós tivemos o fechamento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, com exceção do jogo do Botafogo, que só vai acontecer no dia 29/3, no domingo, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. Então, nós tivemos ontem esse fechamento com Remo recebendo Fluminense, Vasco e Palmeiras, São Paulo e Chapecoense, Grêmio e Red Bull Bragantino. Então vamos lá. O Fluminense não teve dificuldade para passar pelo Remo. Aplicou 2-0 lá no Mangueirão, com toda a torcida, com toda a torcida do Remo, mas o Remo perdido em campo. Então o Fluminense passou sem dificuldades, aplicando 2-0. Não é? Outro 2-0 foi São Paulo e Chapecoense, lá no Canindé. São Paulo aplicou 2-0 na Chapecoense e é líder do Campeonato Brasileiro. Vamos falar isso mais para frente. Grêmio recebeu o Red Bull Bragantino na Arena do Grêmio e o jogo acabou no empate em 1-1. E tivemos o jogão, né? Vasco e Palmeiras. O Vasco recebeu o Palmeiras, que até então era líder do campeonato, querendo ali se despontar um pouco já nesse início do campeonato. Começou dominando o jogo, o Palmeiras aplicou 1-0, mas o Vasco aí no segundo tempo acordou para o jogo com as mudanças do técnico Renato Gaúcho e foi em busca da virada. Vasco venceu de virada o Palmeiras por 2-1. E a Globo resolveu botar a seguinte frase na reportagem, né? Olha só. Vasco vira de forma merecida com o dedo de Renato Gaúcho, lá eles lá. Vasco vira de forma merecida com o dedo de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho chegou e parece que começou a organizar o time. Certo que ainda está entendendo ali as peças que tem, mas já deu para ver mudança no Vasco. Uma notícia não muito boa para a nação tricolor. Bahia espera ter Everton Ribeiro após data FIFA. É isso mesmo, após data FIFA. Só contra o Atlético Paranaense. Quer dizer, o Bahia espera ter. Não é uma certeza ainda, né? O meia deve desfalcar o time diante do Internacional, que é o próximo jogo. O Bahia pega o Internacional fora. O Red Bull Bragantino aqui na Fonte Nova. E o Remo fora também de casa. Então o Bahia vai ter esse desfalque aí de Everton Ribeiro, de Caio Alexandre, que ainda está ali em processo de transição. Mas podemos ter ali o zagueiro David Duarte de volta, assim reforçando mais a nossa zaga. Mas o Inter também tem problemas. O Inter não vai poder contar com o seu técnico à beira do campo, pois cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E não é só isso. O Inter também pode ter o desfalque do jogador Kaique, que é o jogador emprestado pelo Bahia. E para atuar nesse jogo, o Inter teria que pagar uma multa ao Bahia. Nós sabemos que os cofres do Internacional não andam lá essas coisas. Então eu acho que eles não vão pagar essa multa para ter apenas um jogador, mais um jogador em campo. Então eu acredito que o Inter vai ter esses dois desfalques aí. O jogador Kaique e o seu técnico à beira do campo, que está cumprindo suspensão pelo terceiro amarelo. Após o fechamento da quinta rodada, a tabela do Brasileiro ficou assim. São Paulo, novo líder com 13 pontos. Em seguida, Palmeiras com 10 pontos. Fluminense com 10 pontos. E o Bahia em quarto colocado com 8 pontos, com um jogo a menos. Em seguida do Bahia vem o Red Bull Bragantino com 8 pontos também. E a zona de rebaixamento ficou o Botafogo com 3 pontos, mas lembrando que o Botafogo tem 2 jogos a menos. O Remo, em seguida Internacional e na lanterna o Cruzeiro. É isso aí, Cruzeiro na lanterna do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, esse foi o resumo do Brasileirão. As notícias sobre o Bahia também, sobre esse jogo fora contra o Internacional. E falando aqui um pouquinho, né, para a gente curtir um pouco com o nosso ex-rival, que está na porta da zona de rebaixamento e pega o Atlético Mineiro mordido amanhã, conhecido como sábado, podendo assim ir para o local
de origem dele, a zona de rebaixamento, não é isso? É isso aí, gente. Essa foi a notícia do Brasileirão, as notícias do nosso tricolor de aço. Chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa as notificações e até o próximo vídeo.